Bem-vindos à Escola de Projetos. E hoje, eu e o Diogo, da Fundação Araguari de Educação e Cultura, estamos aqui para deslanchar sobre a Lei Paulo Gustavo. E aí, tudo bem, Diogo? Uai, tudo jóia, Gabi. Obrigado, pela oportunidade. Eu acho que a Escola de Projetos é um celeiro bacana para a gente poder dialogar, e manter o fluxo de capacitação, tá sempre capacitando, sempre levando mais, não só informação, mas profissionalização para. Lembrando, que a Escola de Projeto é uma ação realizada entre a Associação Mutirão e a FAEC. É em parceria entre as duas instituições e tem, como o Diogo diz, o objetivo é capacitar, trazer informações e, sobretudo, ajudar no máximo a que os artistas entendam também sobre políticas públicas. Sim, Sabe o que é um negócio maluco? Você lembra o primeiro curso que a gente fez na Escola de Projetos? Foi exatamente sobre audiovisual, sobre saber fazer produção, roteiro, câmera, luz e tal. Que loucura, a gente está de novo aqui tratando, só que agora da política pública para o audiovisual, Eu acho que é muito bacana. E a gente recebeu vários, no momento que a gente falou com alguns grupos, tem várias perguntas, mas eu acho que o mais importante nesse momento, primeiro, é fazer só um apontamento do que é a lei, A gente já falou isso num vídeo anterior, Quem está atento aí já tem olhado isso, mas do seu entendimento, o que é a lei? Eu acho que a gente precisa analisar duas questões. A primeira é do aspecto histórico. A Lei Paulo Gustavo, ela não está atrelada à Lei Aldir Blanc II. E aí isso é muito importante para o artista entender por quê. Porque a Lei Paulo Gustavo, ela vem num reflexo do audiovisual para a Lei Aldir Blanc I. Então, na Lei Aldir Blanc, quando ela foi lançada, ela diz respeito sobre os recursos do Fundo Nacional de Cultura, que é o que financia a Lei Rouanet e outros programas ligados ao Fundo Nacional de Cultura. Naquele momento da pandemia, o Fundo do Audiovisual ficou ali intacto, recebendo recursos. E aí, o que a Lei Paulo Gustavo surge como um reflexo do audiovisual, da demanda do setor audiovisual, em relação ao fundo do setor audiovisual, do Fundo Nacional do Setor Audiovisual. Então, isso é importante que as pessoas entendam por dois motivos. Primeiro, que a gente não pode esperar da regulamentação da Aldir Blanc que ela tenha o mesmo comportamento da regulamentação da Paulo Gustavo agora e da Aldir Blanc anterior. Ela vai ser algo voltado para o financiamento dos municípios ligado ao Sistema Nacional de Cultura. Sabe que é a briga que a gente sempre teve? Criou um sistema lindo, beleza, maravilhoso e nunca todo mundo cantando com baiá em torno da fogueira. Mas com observação, Ela é uma única vez. Isso. Essa é a diferença dela com a Lei Aldir Blanc, que vem para ficar exatamente para cumprir o Sistema Nacional de Cultura. Para ser o agente financiador, Sempre foi uma cobrança que o Sistema Nacional de Cultura tem como uma das cobranças que a gente tem o fundo, que a gente tem um sistema de financiamento do incentivo e do fomento, mas nunca propôs o próprio União que tivesse também um sistema de financiamento. Então, meio que a Lei Aldir Blanc II, que vai vir agora adiante, a regulamentação dela, ela vem nessa esteira de ser o sistema de financiamento do Sistema Nacional de Cultura. Por que é importante, e eu quis trazer esse debate à frente, agora, nesse momento, logo no começo da nossa conversa? Porque quando a gente entende que a Lei Paulo Gustavo, ela vem na esteira da Lei Aldir Blanc I, e que essa construção dela foi para atender emergencialmente os grupos, os artistas do setor audiovisual naquele momento da pandemia, a gente entende que os modelos digitais podem agora ser mais simplificados, do futuro não. A gente entende que a divisão dos recursos vai ser focada no setor audiovisual e não nos outros setores, os outros segmentos. A gente começa a entender que não se trata mais de premiações, mas de projetos mais qualificados para serem implementados, para que haja um produto final a ser distribuído após as intervenções dos editais. E quando a gente entende esse comportamento, a gente tem mais tranquilidade para poder tratar dos incisos, dos valores, etc. e tal. E é um negócio que hoje, quando a gente começou a conversar para fazer esse vídeo, é muito maluco, porque a própria
compreensão do audiovisual pode ser muito simples. Qualquer produção artística que envolva imagem e som na literação perfeita do audiovisual, né? Você pegar a palavra audiovisual e tentar traduzir, é uma produção que envolva vídeo e imagem e som. Tá, beleza. Mas na hora que a gente partiu para destrinchar oficialmente, aqui que a Ancine fala que é audiovisual. Que o próprio decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo fala do que é audiovisual? Aí a gente descobriu que não tem. Não traz nada, né? A gente descobriu que a própria Lei Paulo Gustavo não tem uma descrição. Ó, audiovisual se caracteriza assim, sim. A gente tem uma da Ancine, que é o que baseia a lei do audiovisual, que trata especificamente de produtos que passem pelo processo de construção do audiovisual, então que tenham tido roteiro, produção, cinematografia, som, luz, que tenham vivenciado o processo de construção do audiovisual. Porque se a gente for no inteirinho de cada setor artístico, a gente vai entender que cada setor, cada tipo de arte tem um processo de construção. A do teatro, a da dança, da música, inclusive o audiovisual. Só que o audiovisual acabou sendo sempre, né, e ainda é hoje, o mais abrangente em razão dessa múltipla compreensão e a dificuldade que se tem de separar o que é produto audiovisual do que é produção artística audiovisual. E isso é uma crise que a gente vai debater no futuro. Isso não está escrito no decreto, isso não está escrito na lei do audiovisual, isso não está escrito na lei Paulo Gustavo, mas é algo que a gente tem que ter claro, e aí para que os artistas entendam. No final das contas, para o artista vai importar muito. Eu acho que para o artista do audiovisual, que só trabalha audiovisual, importa muito mesmo. Porque aí é o trabalho artístico dele, é como eu dizer que o rap é igual ao hip hop. É como eu dizer que balé é igual sapateado. Então, para o artista do audiovisual, importa muito a gente ter muito claro o que é o audiovisual e o que é a lei está tentando adotar. E a gente abre uma consulta pública para ouvir a comunidade cultural. Eu ia falar isso agora. Nós temos a FAEC vai ter alguns mecanismos para poder escutar a comunidade, entender os artistas, as demandas. Mas só puxando um pouquinho antes para a gente seguir, a Lei Paulo Gustavo eu enxergo ela também como um mecanismo de fomentar os municípios a cumprir o arcabouço legal do Sistema Nacional de Cultura. Sim. Porque ele precisa ter algum dos mecanismos. Tanto que ela força, né, o decreto de regulamentação traz isso mais específico, que ele precisa ter os mecanismos para se filiar ao Sistema Nacional de Cultura, né? Mas que não é obrigatório, porque não estava previsto na lei, na origem da Lei Paulo Gustavo. O que é diferente para a Aldir Blanc, porque já está previsto na Lei Aldir Blanc que o município deve estar inserido no Sistema Nacional de Cultura. Lembrando, pessoal, para quem não sabe, Araguari é uma das poucas cidades aqui da região que tem um arcabouço legal, completo, baseado no Sistema Nacional de Cultura. E também está inscrita no Sistema Nacional de Cultura também. Então nós temos o Fórum Permanente, nós temos o Conselho Municipal de Cultura, realizamos todas as conferências anteriores, vamos realizar agora. Temos o programa de incentivo, que é o nosso, é o PEMIC. Temos o sistema de informações que também tem um site no próprio site da FAEC, onde vocês podem fazer o cadastro. Quem não fez o cadastro ainda, como artista ou como instituição, também pode entrar lá e poder fazer esse cadastro. Isso ajuda muito a mapear, né? E no futuro, com o sistema, isso vai ficar nacional. Então, você procurou um artista, eu quero um fazedor de boneco. Você coloca ali, na região do Triângulo Mineiro. Se aqui em Araguari tem vai aparecer. Exatamente. Essa é a ideia. Então, quem vai ajudar a fazer, manter esse cadastro é você, artista, entrando lá no site da FAEC e se cadastrando. Mas voltando aqui porque a gente pode perder a oportunidade de divulgar os mecanismos. Sim, e lembrando que o status de fundação dá também para a própria fundação, para Araguari um destaque um pouco
uma posição melhor. Tem muita cidade que é só diretoria de cultura, aplicação dos recursos que a gente também tem. Eu quero pontuar uma questão específica, você falou do cadastro. No site da Fundação tem o cadastro geral, que é o cadastro que a gente utiliza, inclusive, para validar as questões relativas ao Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, porque foi a primeira que a gente usou. Então, como paralelo, a gente também vai utilizar isso. Mas qual que é a diferença da Aldir Blanc para Paulo Gustavo agora, do ponto de vista operacional para a Fundação? Porque na Paulo Gustavo agora nós vamos utilizar o Prozas, que tem servido para nós como nosso sistema de informações e de publicação dos nossos editais. Foi muito frutuoso, o ano passado assim, foi fantástico, deu muito resultado do ponto de vista de dados, de coleta de informação, de a capacidade que a gente passou a ter de conseguir identificar a aplicação dos recursos. E dessa vez vai ser ainda melhor porque a gente fez a primeira etapa lá, que é receber as propostas. Aí quando a gente lançou o PMIC pela plataforma, a gente recebeu as propostas e analisou com pareceristas dentro do sistema. E agora a gente vai avançar um passo além, que é receber as propostas, analisar dentro do sistema, responder os recursos dentro do sistema e fazer estratégia de compliance, a prestação de contas também dentro do sistema. Então, finalmente, depois de 3 anos aí, a gente vai conseguir ter um real sistema informatizado com a coleta de dados, com as informações para a Fundação. Fantástico. É um negócio que a gente já brigou muito. Finalmente vai dar certo. Porque assim, às vezes fala assim, é burocracia. Não acho, né? Eu não acho. Eu acho que isso é transparência. Isso é uma forma mais rápida, mais assertiva de se ter, né, o acesso, da Fundação ter o controle, de ter uma avaliação melhor. Diogo, vamos à lei. Ela traz um valor, o Diogo disse que eu coloquei colinha ali. Mas ela pôs colinha aqui, eu estou derrubando minha água aqui. A Lei Paulo Gustavo traz 3 bilhões e 800 milhões. Brasil, hein? Vamos deixar Brasil. Exatamente. Porque o que saiu de conversinha que a gente ia receber 5 milhões aí, meu sonho. A gente briga todo dia para receber muito dinheiro. Então. Mas 5 milhões, eu acho que Uberlândia vai receber 4 milhões e alguma coisa. Não chega nem a 5. Mas Araguari, qual é o valor? A gente vai receber 1.033 mil reais. Tem uns quebradinhos aí, a memória não é das mais fortes, tá. Mas é mais ou menos esse valor. E aí é baseado no quê? No Fundo de Participação dos Municípios, tá? Do período em que a lei foi instituída. Então a gente tinha uma estimativa até de receber um pouquinho mais, 1.066 e tal. Mas no momento em que a lei foi sancionada, o nosso Fundo de Participação já era um pouco menor. Então, é relativo a isso e ao número de habitantes que o município tem. Nossa, tá pipocando. Calma, gente, que vamos responder as perguntas. Diogo, desse valor, quais são os valores destinados para cada... Agora a colinha é minha. Porque, gente, a lei, o decreto, ele traz que tem uma porcentagem que deve ser gasta especificamente com alguns critérios. Então, eu queria que você explique. Que é um avanço, né? Que é um avanço. Porque na Aldir Blanc... E aí a gente sempre vai fazer esse paralelo, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, porque elas são com o mesmo princípio, só que são de fontes de recursos diferentes. As duas prevêem descentralização, as duas prevêem desburocratização e facilitação do acesso, as duas prevêem a difusão da cultura como resultado da distribuição dos recursos. Então essa como o Ederson, vice-presidente da VAEC, fala, esse é o espírito do legislador ao fazer a lei, que essa era a intenção dele. Só que diferente da Aldir Blanc, que ficou solto, na Lei Paulo Gustavo, ela traz exatamente em 3 incisos do artigo 6º e no artigo 8º, que no decreto de regulamentação, o artigo 6º e o artigo 5º. Tá? É porque vocês vão procurar na internet aí, vai achar que é o artigo 5º, aí vai vir aqui nos comentários, Diego não sabe nada. Não é isso. É porque na lei é o artigo 6º e na regulamentação caiu para o artigo 5º. Bom, são esses 3 incisos e mais o artigo 8º da Lei Paulo Gustavo que tratam da distribuição dos recursos. Então ficou mais ou menos assim, porque é tudo proporcional, por porcentagem. No inciso 1º, artigo 6º, que trata de apoio às produções do audiovisual, isso média, curta, longa, e aí
é o dilema que a gente tem de definir o que é produção audiovisual que vai ser aceitável aqui. Por quê? Porque a lei não trata disso, a lei traz produção audiovisual. E olha, gente, nós temos mais de 2 dias, se contar o tanto de hora discutida, uns 2 dias, uns 48 horas aí, discutindo, e logicamente a fundação ela precisa desses mecanismos para entender as demandas também, o interesse da comunidade, né? Então, assim, deixar claro que esse primeiro, que é específico a produções audiovisual, ainda o Diogo não vai ter como declarar, como a gente destrinchar nada. Assim, pode-se dizer que é para produção audiovisual, o valor é o maior, mas vamos precisar primeiro as escutatórias. Isso. Passar essa reunião do dia 20 definir. E a conferência dia 30, e nós vamos mais umas boas horas ainda de discussão. E ainda tem uma consulta que a gente fez. A gente fez uma consulta para a Ancine, para o jurídico da Ancine, porque no final das contas a agência que regula o audiovisual no Brasil é a Ancine. E a gente fez uma consulta para eles, para o jurídico deles, para entender, peraí, como é que eu vou determinar exatamente quais são os tipos de produção audiovisual que eu posso incentivar ou não. Porque quando a gente pega em linhas gerais o que é produção audiovisual, não estranhem se vocês virem no nosso edital, por exemplo, há um incentivo à produção de videogame. Game é produção audiovisual. Então vamos aos valores. E aí eu falo não estranho, e aí tem um ponto muito que também está nos fóruns de debate, secretários de cultura, dos gestores, porque, por exemplo, esse inciso diz que é apoio às produções audiovisuais. E aí ele traz uma série de especificações logo em seguida, mas qual que é o entendimento que se tem de apoio? Obviamente não é de premiação. Então a produção está em execução, ou a produção está em alguma fase inicial para ser executada. Então eu não posso premiar algo que já foi feito. Então, mas posso, através desse inciso, incentivar uma produção. Paulo Gustavo, em Araguari, não terá nenhum edital de premiação. Não adianta esperar por premiação, porque já fica bem claro aí. Tem até uma pergunta em relação a isso, então já está respondido aí, gente. Vamos de valor aí, para evitar polêmica. O valor desse inciso está previsto aí de R$529 mil. É o maior valor. Pessoal, é aproximado porque não existe uma tabela padrão ainda. O governo federal liberou a plataforma... Tem 2 dias. No dia 17, no dia 15, e a gente ainda não sabe como isso vai se desenhar dentro da plataforma do Transfere Gov. Exatamente porque isso se baseia num cálculo geral do FPM e etc e tal. E está ligado ao plano de ação. A única coisa que a gente sabe é X% do valor, que está estimado em R$529 mil, mais ou menos. X% do valor é para apoio audiovisual. Diogo, esse valor vai ser igual dos outros editais? Vai poder ir para outros? Não. Porque a lei é específica. A lei é clara no que ela diz em relação às porcentagens para cada inciso. Então, e se não conseguir incentivar número de projetos no valor total desse segmento? Vamos devolver o recurso para o governo federal. É o que determina a lei. O próximo inciso é o de apoio para manutenção de espaços para o cinema. Calma lá, eu tenho destrinchando. Porque aí vale para quem? Exato. Vale para cineclubes, espaços de reprodução do audiovisual, então cinemas propriamente dito, cinemas, cineteatros, cinemas ao ar livre, cinemas em espaço aberto, reprodução de filmes em espaço aberto. E é importante entender que esse recurso em específico, para esse inciso, que é o inciso 2, ele trata da reforma, da manutenção, do restauro, da compra de equipamentos. Ele é talvez o mais abrangente, e por se tratar de algo oficial, de um ambiente oficial, esse é um inciso que na fundação, em específico, a lei não especifica, a lei não traz nada excludente, mas na fundação em específico, nós vamos tratar com CNPJs e com coletivos constituídos. Por quê? Porque é preciso comprovar a realização desses eventos, e é preciso que a gente tenha lá no final
a certificação de que o recurso que foi passado foi efetivamente empregado naquele exercício, naquele projeto. Então, se é um cinema de rua, o recurso foi empregado. Não adianta também você começar a fazer cinema de rua ontem, tá? Vamos deixar isso claro. Quem não realizou material, não produziu material audiovisual antes do período da pandemia, 2 anos antes do período da pandemia, e ou durante o período da pandemia, e aí alerta para o e ou durante o período da pandemia, não vai conseguir captar os recursos da Aldir Blanc. Então não adianta começar hoje a fazer um curso audiovisual, porque a gente vai olhar as datas. Então, se não for data do período em que a lei foi sancionada, a gente vai ter divergência aí para fazer a aprovação. Eu tenho perguntas. Eu não falei o valor. 121. É um dos menores valores, 121.121 reais. Pergunta. O Cinerex poderá entrar nessa fatiamento aí desse valor? Sim, graças a Deus, inclusive. Por quê? Porque agora a gente não tem muitos cinemas. E para nossa sorte, ainda durante o período da pandemia, a gente fez a reinstituição do Cinerex. A gente reabilitou o Cinerex para cinema. Então a gente tem o período aí de validação para que a gente consiga executar. E a lei diz, muito claramente, que são tanto os ambientes públicos quanto privados. Então, tanto os entes privados que tenham um cinema, que faz a reprodução de produto audiovisual em Araguari, quanto os entes públicos que façam também esse mesmo exercício, e os coletivos constituídos vão poder participar desse inciso do edital. Me perguntaram o Cine Odete. O Cine Odete, se for comprovado, se ele tiver execução de uma exibição de um filme, ou a produção de uma live, ou alguma atividade audiovisual no período relativo que a gente está, que é o período da lei, aí sim, com certeza vai poder receber. É claro que não são os montantes mais maravilhosos do mundo. Na verdade, no valor global é pouquíssimo, mas que dá para fazer bastante coisa no universo que a gente convive hoje. Dá para fazer um investimento bacana. Próximo inciso. O próximo inciso é o de capacitação. Eu acho que é um inciso importante que, ainda bem que o legislador, quando fez a lei, pensou nesse inciso. Porque é um inciso que vem para fomentar a capacitação, para produzir festival, para produzir mostra. Não na verdade, é o menor dos valores, mas ainda assim dá para a gente superar alguns desafios em relação a isso no audiovisual, na nossa cidade. E também é um inciso que vem no sentido de apoiar cineclubes. Então, cineclubes que estiverem em atividade ou que estiveram em atividade durante o período da pandemia ou 2 anos anterior ao período da pandemia, comprovadamente vão poder participar desse inciso. Esse inciso já está estabelecido que é para ele não está... Isso ainda vai passar pela comissão, mas o que a gente está prevendo é que ele seja para PJ, coletivos formais e informais, e pessoa física, e eventualmente desde comprovado. Porque no caso de cineclube, tem muita pessoa física que mantém cineclube. Não é o cenário de Araguari, tá? A gente tá falando desses valores e tal, mas aí tem os critérios básicos que a lei exige, que a lei Paulo Gustavo exige, que é esse de estar produzindo anterior à pandemia, de ter produzido algo durante a pandemia. Então, tem um exemplo aqui, vamos ver se encaixa. A Associação José Laz Henriques deu um curso online via Fundo Estadual de Cultura. Como a gente não tem um retorno da Ancine sobre o audiovisual, assim, na bucha eu posso dizer claramente que sim. Ele construiu um produto audiovisual com foco em capacitação. Então, sim. Ele fez uma... Gente, eu só vou citar nomes que me deram a permissão aqui, tá? Por favor. Senão dá uns LGPD da vida aí, dá pau. Fiz um DVD, fiz um videoclipe durante a pandemia, e é isso. Tecnicamente pode participar. O que vai gradar? E eu acho que essa informação é importante. O que vai gradar? Graduar, né? Quem vai receber o recurso e quem não vai. A dinâmica dos editais que a gente quer propor, e isso tudo ainda vai passar por escrutínio, para análise, e a comissão vai analisar também,
A dinâmica que a gente quer propor é uma dinâmica semelhante à que a gente tem no nosso Programa Municipal de Incentivo à Cultura, até para fortalecer ele, que é uma dinâmica que tem 3 etapas. Primeiro, não é que ela tem 3 etapas, ela tem 3 pontos fixos, né? Que é a habilitação, ou seja, a prova documental dos documentos exigidos no edital, no edital, e claro, o edital é baseado na lei e na regulamentação. A questão de faixas, então você precisa escolher onde você está, então se a faixa máxima é 30 mil, não adianta colocar um projeto de 50 se você não tiver um financiador próprio. Então você precisa estabelecer isso lá no projeto. E o terceiro, que é a qualificação artística. Essa qualificação artística é medida como? Através da análise de questões chaves da proposta apresentada. Estão me perguntando aqui, pessoa jurídica que for concorrer em qualquer uma das faixas aí, dos incisos, o KNAI dela precisa constar? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Pessoa jurídica ao participar, e isso a gente tem olhado muito, e aí eu quero fazer um adendo para a questão do MEI. O MEI não vai participar de qualquer categoria. Por quê? Porque o MEI é entendido como a pessoa. Então o MEI Gabriela não é um cinema, mesmo que o MEI Gabriela faça reprodução audiovisual. Você liga sua TV de 50 polegadas na sua casa e faz transmissão para jovens, crianças ali da sua rua, do seu bairro. Por mais que você esteja executando isso, o MEI Gabriela não é entendido como um local. Ele é o artista, ele é um autônomo. Tem uma pergunta de local aqui também. E aí, nesse sentido, é importante que as pessoas entendam que o KNAI da empresa precisa estar vinculado à produção audiovisual. Então, tá lá produção artística, na produção artística. Tá lá, e aí tem os KNAIs específicos, e nesses editais agora da Paulo Gustavo, a gente vai se ater ao aspecto pedagógico. O Marquinhos que fala, né? Redundância pedagógica, né? Então a gente vai se ater a um preâmbulo em que a gente vai explicar o que a gente entende como audiovisual baseado nesses levantamentos todos, quais são os tipos de audiovisual que a gente entende que precisam estar especificados ali. A gente vai trazer informações como exatamente essa. Quais são os KNAIs do audiovisual? Porque para trabalhar, para você se habilitar para o edital nas faixas do audiovisual, que é essa primeira, segunda e terceira que a gente falou até agora, você tem que estar com o KNAI voltado, no caso de PJ, com o KNAI voltado. E como é que eu vou diferenciar a pessoa física? Currículo. Então, quem tem formação está acima de quem só tem experiência. Quem tem 10 anos comprovada experiência está acima de quem tem 2. Quem já produziu um produto de audiovisual está abaixo de quem já produziu 10 produtos de audiovisual. E isso tudo comprovado. Então, esses editais da Lei Paulo Gustavo, a gente não vai ter pressa. E isso vale muito ressaltar por 2 motivos. Primeiro, que tem muita gente ainda que está em processo de prestação de contas, está em tomada de conta especial, está tendo que comprovar gastos da Lei Aldir Blanc ainda. E segundo, porque a pressa é inimiga da perfeição. E como a gente está fazendo tudo eletrônico dessa vez, a gente não pode ter pressa. Para que todo mundo possa se explicar e colocar bem as suas propostas dentro das plataformas. Pergunta. Eu falei o valor? Desculpa, o valor desse inciso 3 aí é 60.810. É muito pouco. É muito pouco. Eu espero boas propostas, porque é muito pouco dinheiro. Pergunta. A pessoa ela tem um CNPJ, aqui não fala CMEI, não me fala, mas o questionamento é, a pessoa tem um CNPJ locado em Araguari, mas o dono do CNPJ mora em outro estado. Ele terá os mesmos direitos de quem mora na cidade? Não, a gente vai fazer um negócio para PJ. A gente não adotava isso, mas a gente começou a ter uma série de questões que nos abriram não só o olhar, mas também viraram procedimento administrativo dentro da fundação. E aí o procedimento administrativo é o que apura depois, eventualmente, pagamento de multa, inadimplência com a fundação, etc. e tal.
E aí, com a Lei Aldir Blanc, com todos esses mecanismos novos que surgiram, a gente começou a entender que a diligência é algo importante. Então, eventualmente, principalmente quando for uma inscrição de MEI, a gente vai diligenciar. Então vai um agente da fundação, o técnico da fundação, vai no local, vai entender se realmente aquele local está habilitado para aquilo que ele diz que está habilitado. Se ele não estiver habilitado, aí ele vai ser desclassificado daquele, dependendo de onde ele estiver inscrito, ele vai ser desclassificado. O mais importante, eu acho que até do ponto de vista moral, é que, poxa, se você está cadastrado como artista local, se você está buscando recursos do município, você precisa estar no município para produzir sua arte. Não basta só dizer que, eu estou fazendo em nome de Araguari. Ok. Eu espero mesmo que todo artista de Araguari produza sua arte também em nome da cidade. Mas muito mais do que isso, o que a gente espera é que o reflexo daquela arte que está sendo produzida seja também para a construção da nossa cadeia produtiva de cultura local. No momento em que o artista ele tem todos os seus dados jurídicos legais, né, da Receita Federal no município, mas opera de outro município, ele está mentindo, não só fugindo de questões morais, ele está mentindo para a Receita Federal. Porque ele está recebendo recursos, ele está pagando impostos, ele está fazendo uma série de coisas em um município e executando efetivamente em outro. É como eu ter um carro, é como se o município tivesse os carros todos emplacados em outra cidade, ele paga IPVA que vai para onde? Então, assim, tem um comportamento que precisa ser analisado. No caso de MEI, o que vale de alerta é, vamos diligenciar. Todos os MEIs serão diligenciados. Agora nós vamos falar do último inciso. O último inciso, então... eu acho que ele é solto, graças a Deus, assim, graças a Deus. É aquilo que a gente falou no começo. A gente precisa entender que a Lei Paulo Gustavo, ela vem no intuito de fomento ao audiovisual. Então ela não vem no intuito para música, para dança, para o teatro, não. A ideia dela é o fomento ao audiovisual. O nome que ela recebeu é o nome do Paulo Gustavo, que foi um grande produtor do audiovisual nacional. Foi uma referência no cinema brasileiro. Então, se a gente tivesse que ir mais longe ainda, a gente diria que essa lei é uma lei para o cinema, mas ela é do setor audiovisual como um todo. Então, contempla das grandes produções a transmissão pela internet. Bom, o que acontece com o último inciso? O legislador entendeu que era preciso também atender a comunidade cultural, que é muito mais massiva do que a do setor audiovisual. O setor audiovisual exige mais recursos. Você não faz uma média produção, uma coisa... Na verdade, com o recurso que a gente vai receber, se a gente estiver falando de uma média produção, é pouco. 529 mil lá do inciso 1 é pouco. Você fazer uma média produção de qualidade, com 3, 4 locações diferentes, tá aqui o Everson não vai deixar mentir de jeito nenhum. É pouco dinheiro para uma produção de qualidade. Mas é possível trabalhar pequenos recursos e ter grande qualidade nas produções, que é o que a gente espera com os projetos que vão chegar para nós. Mas o legislador entendeu que também era preciso atender a massa, atender os outros setores todos. E disponibilizou um valor relativo a 20% do total para o artigo 8º, que é para editais diversos, de vários segmentos diferentes, que atenda a diversidade cultural da região, no caso da localidade, do município, e ao mesmo tempo preconiza os princípios que a cultura tem e que a própria Constituição traz, que é da diversidade cultural, da promoção da igualdade e do investimento na cultura tradicional e na cultura local. Bom, esse valor para nós é na média de 288, 289 mil reais, que a gente vai fazer no formato de editais. Eu já adianto que vai ser no formato de editais PMIC. Sim. Porque a gente precisa cada vez mais fortalecer, e é nosso objetivo que o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que esse formato de edital do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, seja um formato contínuo, como é a Lei Rouanet. Então eu abro no começo do ano, fecho no final do ano, tudo que entrar e for sendo aprovado dentro das faixas de recurso, vai recebendo recurso, vai sendo
realizado, o que dá uma rotina completamente diferente para o mecanismo de cultura nosso. Mas é algo que a gente vai avançar, mas talvez não esse ano. Então faz parte dos planos futuros. Então a gente precisa fortalecer esse mecanismo do PMIC para que todo mundo que participou ou que venha participar se sinta pronto para estar sempre participando dele no futuro. Então, o artigo 8º, que é esse último, de R$288, R$89 mil, a gente vai trabalhar especificamente para... O audiovisual não vai estar contemplado nele. Por quê? Porque ele tem outros R$800 mil aí que vai ficar por conta do audiovisual. Então, esses 288 mil vai ser para ampla concorrência, né, que a gente fala, e especificamente o audiovisual ele não vai ter posição dentro dessa ampla concorrência, porque em todos os outros editais ele vai ter destaque. Então a gente está fazendo essa ponderação, né, para que a gente consiga atender a todos os projetos. Então o que pode entrar nesse inciso 8º? Qualquer projeto. Projeto de capacitação, projeto de formação, projeto de exposição, não necessariamente voltado para o audiovisual, mas preferencialmente a ser distribuído em meio digital. É o que diz o inciso. Não é uma obrigação e nós não vamos trazer como obrigação no edital. Não vamos mesmo. Por quê? Porque o entendimento que a gente tem é que a gente já superou os aspectos mais avassaladores da pandemia, a gente acabou de sair daquela situação de pandemia, situação de emergência mundial, e a gente já entende que o resultado dos produtos culturais já avançou num ponto dele ser físico, palpável, próximo. Então é exatamente por isso a gente vai fomentar que as ações relativas a esse artigo 8º sejam presenciais e envolvam a comunidade como um todo. Por quê? Porque o momento agora é de reaquecimento da cultura. E se a gente recua para voltar para o meio digital, pode ser um facilitador para o proponente. Mas não vai ser algo que vá continuar essa promoção da cultura local, da cadeia produtiva, desse movimento que a cultura gera. E que a gente está em ascensão agora de novo pós-pandemia. Então se a gente der uma recuada agora, a gente vai ter problemas no futuro para voltar a formar público. A gente nunca imaginou ter os resultados que a gente está tendo agora com formação de público antes da pandemia. Era difícil pra caramba você falar assim, não, vou reunir aqui 100 pessoas para assistir uma apresentação de cello numa praça. Hoje tá mais fácil. Hoje o resultado do Sementear, do PIC, por exemplo, é de mais de 1.000 pessoas tendo assistido 5 apresentações deles em praça. Então, observa que a formação de público veio grandemente associada ao pós-pandemia e à vontade de sair de casa, à vontade de se reunir de novo. Então, se em meio a isso a gente começa a recuar justamente no momento em que a gente tem recurso para fomentar, a gente pode ter dificuldade depois de continuar o processo de formação. Diogo, tem algumas perguntas aqui agora. Eu vou tentar não ser prolixo. É difícil, mas eu vou tentar. Pra gente ser o... Então, vamos fazer um... Vamos lá, de frente com o Gabi. Vamos lá. Pergunta: quem está com projetos no PMIC poderá participar da lei? Pode, porque é uma legislação diferente e diz respeito a um recurso federal. Se fosse um recurso municipal, não poderia. Quem tem termo de fomento ou de repasse de emenda impositivas pode participar? Está na nossa consulta para o Ministério da Cultura, porque a lei não traz especificamente e a regulamentação traz um inciso um pouco preocupante nesse sentido, do ponto de vista jurídico. O nosso jurídico lá tem um entendimento, que é o mesmo que eu tenho, que não há devidas restrições, porém que a gente tem que ter essa cautela em relação ao dinheiro do governo federal. Porque lá no final das contas a gente não está falando de uma tomada de conta especial que você vai ali na Virgínia de Melo Franco 11 e apresenta a nota fiscal. A gente está falando de uma... Se tiver algum problema, você tem que resolver isso via plataforma SEI, com o Tribunal de Contas da União, muito mais prejudicial, muito mais complicado de se solucionar no futuro. Então eu diria que a gente só vai ter uma informação correta, definitiva, mais adiante, quando o Ministério da Cultura responder isso para nós, porque nós fizemos uma consulta nesse sentido. E deixei por último, eu acho que o mais difícil de se responder, e eu acho que você vai ter que responder isso depois, com mais calma, mas vou jogar a bolinha. Live.
Poxa, então. Esse foi um dos nossos debates, né? Porque lá quando você joga assim, pode jogar em qualquer lugar e pedir quais os tipos de produções audiovisuais. As mais tradicionais são, sem dúvida, o longa, o médio e o curta-metragem, inclusive com definição de tempo. O que é que de 0 a 20 minutos é um curta, de tanto a tanto é um médio, de tanto a tanto é um longa. A gente tem essa definição clara, isso é muito óbvio para nós, porque está inclusive expresso não na lei do audiovisual, mas nas regulamentações da Ancine. Então é mais palpável, é mais fácil. Só que aí quando você parte para compreender melhor o que é produção audiovisual, e principalmente com esse entendimento que é a composição de várias etapas de produção, de várias etapas de desenvolvimento que envolvam som e vídeo, som e imagem, a gente passa a entender que tem muita coisa que faz parte do audiovisual. A produção de game faz parte do audiovisual. A transmissão pela internet faz parte do audiovisual. Um videoclipe faz parte do audiovisual. Um DVD faz parte do audiovisual. Então, quando você pega essa dinâmica de tipos de produções do audiovisual, você percebe que é um leque muito grande. E aí fica difícil da gente determinar de forma bastante precisa o que entra e o que não entra. Por isso a gente está fazendo essa consulta pública, por isso e outros motivos, óbvio, mas especificamente por esse motivo a gente solicitou a Ancine respostas e solicitou ao Ministério da Cultura também respostas. Porque lá no final a gente tem que prestar conta para o governo federal. E se de repente a gente aprovar algo aqui, que lá na frente o Tribunal de Contas diga que não aceita, então a gente vai ter problemas e essa coisa vai ter que ser devolvida, com juros de correção monetária. Então o que a gente precisa ter são essas certezas. Nós temos tempo hábil para fazer essas certezas. A lei diz que a regulamentação diz que a gente tem 180 dias para fazer a execução do recurso. A partir do momento que entra na plataforma. A partir do momento que entra na plataforma, eu nem entrei ainda, que é para não gerar conflitos. A gente está esperando o quê? A realização da nossa conferência de cultura. Que é dia 30. Que é dia 30, lá na Casa da Cultura. Horário? Lembrando que ela vai ter dois momentos, né? Um momento para a gente poder debater a lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc também, e um momento para a gente debater o tema da conferência mesmo, que é a formação da cadeia produtiva de cultura e o entendimento da cultura como instrumento de economia para o município. Bom, onde é que eu quero chegar com tudo isso que eu tô falando e tal? Que eu não tenho uma resposta certa para te dizer se quem produziu uma live durante a pandemia vai servir como comprovação de produção audiovisual. E por que eu não tenho essa resposta certa? Porque o decreto não fala, a lei não fala, e as respostas no universo da internetês são múltiplas, são diversas. Então, por isso a gente fez essas consultas, exatamente para que um órgão nos diga se é aceitável ou não. A gente estima que sim, que no final das contas, a ideia do governo federal, do legislador ao criar a lei, era distribuir os recursos da maneira mais ampla possível e atingir principalmente os mais afetados pela pandemia. Então, nesse contexto, a gente acha que eles vão dizer que sim, que é aceitável sim como comprovação de produção audiovisual. Agora, o que é que a gente vai colocar no nosso edital, e todo mundo que está assistindo já pode esperar por isso? Não vai ser a mesma pontuação de alguém que produziu um curta. Então, lá na tabela de verificação do currículo, estou jogando aqui aleatoriamente, mas ter feito uma live durante a pandemia vai valer um ponto. Tudo isso que está dizendo exposição. Exposição. Né? Tem uma série de coisas. A gente tem acompanhado a consulta pública diariamente. E lá na consulta pública tem lá alguém colocou lá que gostaria que todo o recurso fosse distribuído por prêmio. Não. Isso aí a gente já adianta que não tivemos resultados positivos o suficiente e a lei não nos obriga a realizar editais de prêmio.
A lei não nos obriga, o decreto não nos obriga, se o governo federal não nos obriga, a gente tem que utilizar dos instrumentos e dos mecanismos que nós temos. E avaliando todas as premiações que nós lançamos, nós não atingimos resultado positivo com a premiação pela premiação. Infelizmente. Teve edital, a gente lançou edital de premiação para o Fleet Reis, 0 participação. E era premiação. Então, tudo que a pessoa tinha que fazer era comprovar a produção naquela área específica. Não tiveram nem inscrições. A gente lançou para capoeira, cujo um dos objetivos lá era fazer a organização das escolas de capoeira. O que a gente teve de organização de escola de capoeira? 0. 0 pessoas que participaram, pegaram parte do recurso que receberam e fizeram a formalização de suas escolas. E isso tudo vai para uma grande planilha que a gente tem, para um BI que a gente tem, que diz o resultado desse edital. Então, quando a gente lança um edital, a gente não quer só pulverizar o recurso, porque isso não adianta, não é... nem a cultura nem a FAEC é casa de descaminho em que tem alguém lá sentado, toma o dinheiro. Não é assim não. A gente tem um objetivo e tem um resultado a ser perseguido. E esse resultado é gerar como reflexo mais resultado para a cadeia produtiva de cultura. Foi nesse intuito que a gente fez o último PMIC, que tinha como objetivo incentivar iniciativas de formação de novos artistas, e isso tem sido muito frutuoso em vários sentidos. A gente colocou no PMIC que tinha que participar em escola, tinha que participar em distrito. Então tem distrito, tem povoado em Araguari que nunca viu teatro na vida, e tá vendo agora. PMIC, termo de fomento. Então a nossa preocupação tem sido sempre obter resultados que lá na frente mantenham a cadeia produtiva de cultura em pleno funcionamento, em plena constância. E para que isso aconteça, a gente tem que ter as respostas desses editais. E aí eu afirmo sem sombra nenhuma de dúvidas que cumprimos os editais de premiação que a gente tinha que cumprir, a gente efetivou a aplicação do recurso, e o recurso foi, como é premiação, é o mestre, né? O mestre da cultura recebendo aquele recurso pelo trabalho que ele já fez na história dele. Ok? Isso foi feito. Esse objetivo foi cumprido. Mas os objetivos secundários, no caso da premiação da Congada, que foi a formalização, ótimo, avançou muito, não no tempo que a gente queria. A gente queria que todo mundo tivesse formalizado em 1 ano, muitos ainda não estão. No caso da capoeira, que era a formalização, e olha que não era nada impossível, era só formalização, que era a formalização das escolas de capoeira. 0, objetivo 0. Já não vamos fazer um novo edital como esse. Não vamos fazer um novo edital como esse. E não vamos fazer por quê? Porque não atingimos todos os objetivos, todos os marcos de objetivos que a gente tinha. Então a Fundação não abre um edital para simplesmente agradar os setores, ou agradar o legislador, ou agradar o executivo municipal. Nós temos um plano de governo, nós temos um plano municipal de cultura, nós temos um plano estadual e um plano nacional de cultura a ser cumprido, e nós temos diversas camadas: Conselho Curador, Conselho de Cultura, Conselho de Patrimônio, Fórum Permanente de Cultura. Nós temos diversas camadas de discussão, de debate e de diálogo que nos levam a construir os nossos editais sobre os princípios desses planejamentos. Então, esperar que a gente simplesmente vai distribuir recursos por premiação, isso aí, no caso da Paulo Gustavo, vocês não precisam ter essa esperança, porque a lei não nos obriga a isso, ela nos faculta isso, e nós não enxergamos como um resultado eficiente até agora nos que a gente fez. Significa que nós não temos como... Nós queremos um produto final. Nós queremos um novo produto, nós queremos fomentar a cadeia produtiva de cultura. Eu sei que em Araguari tem gente que já fez curta, tem gente que faz curta, tem gente que está produzindo pelo PMIC nesse momento curta-metragem, por exemplo, que está extremamente habilitado para participar da Paulo Gustavo e receber recurso para continuar produzindo mais. A gente não quer simplesmente premiar, mesmo porque os levantamentos que a gente tem não são de históricos sucessivos de produção no setor de audiovisual no nosso município. Então a gente quer manter o ciclo rodando. Pode parecer muito, falei demais, né? Mas é porque eu acho que é importante deixar isso claro. Porque é muita gente debatendo opiniões diversas, mas a gente tem um plano.
Um plano municipal de cultura que tem que ser cumprido, um estadual, um nacional que a gente tem que ser colaborativo, e a gente tem várias instâncias de debate, de consulta e de verificação. Então, tem muita coisa rolando aí que as pessoas não veem. A Escola de Projetos está aqui para isso, para apoiar vocês, tirar a dúvida. Nós, a partir da próxima semana, vamos começando a lançar aqui os vídeos do curso de elaboração de projetos. Para quem quer escrever os projetos na Lei Paulo Gustavo, no PEMIC, nós vamos disponibilizar aqui um curso, né, de como elaborar um projeto, etapa por etapa, porque também não adianta trazer, né, formação, aquela coisa, em 2 horas vamos ensinar a fazer um projeto. Não. Então vou ter vários vídeos explicando etapa por etapa como você pode elaborar um projeto. Então fique atento aqui. E esse ano, só para fechar, nós vamos ter dois cursos de capacitação. Um de sonoplastia e o outro de iluminação com equipamento da Casa da Cultura. Fique atento, Escola de Projeto está aqui para você. Diogo, suas considerações finais? Primeiro, muito obrigado. Eu acho que é uma oportunidade ótima a gente poder conversar, a gente poder debater e falar sobre as coisas que estão acontecendo na Fundação. O Plano Municipal de Cultura foi criado aí, foi instituído oficialmente, né, sancionado em 2020, e a gente já conseguiu cumprir dele 69%, dão 72% das metas que estavam lá estabelecidas, então a gente avançou muito. É um plano de 10 anos, em que em 2 anos e alguns meses a gente avançou tudo isso, e que precisa ser renovado exatamente por esse motivo. Então, o que a gente pede é que todos participem no dia 30. A gente está realizando no dia 30 para compatibilizar com a conferência estadual e com a conferência nacional. Isso não significa que o debate do dia 30 se encerre no dia 30. Eu já tenho conversado com o Conselho de Cultura, com o Agostinho, que é o presidente, no sentido da gente realizar uma outra conferência ainda esse ano, às vezes depois do estadual, para debater o que for debatido na estadual, e a gente manter essas rodas de conversa sempre permanentes. O fórum é um instrumento muito positivo para isso, por isso eu peço, tire o seu sábado no dia 20 agora, tire o seu sábado no dia 30, mentira, sábado não dá o dia 30 não dá no sábado, tire o seu dia 30 para participar conosco dessas discussões, desses debates, para que a gente possa construir juntos esse plano municipal de cultura. Senão daqui a pouco a gente cumpre 100% do plano, porque o meu plano à frente da Fundação é cumprir 100% do plano, então daqui a pouco a gente cumpre 100% do plano, e aí fica sem plano, e aí vai fazer o quê para frente? Então a gente tem metas muito arrojadas que a gente vem conseguindo construir e atingir, e estão estabelecidas no plano. Então, nada do que tem acontecido em Araguari é uma surpresa para quem leu o Plano Municipal de Cultura, porque está lá, a gente construiu em conjunto. Também não é uma surpresa para quem tem o nosso plano de governo. Então está lá, está construído lá no plano de governo do prefeito Renato, a compatibilização e implantação do Plano Municipal de Cultura. Então está tudo em consonância para a gente atingir cada vez mais os objetivos que a gente tem de Araguari ser um destaque, mas muito mais do que isso, ela ter uma cultura capacitada, profissionalizada e uma cadeia produtiva frequente e permanente, para que todo mundo possa andar com as próprias pernas, que foi o que sempre todo mundo disse, e que a FAEC seja esse agente de transformação local, esse agente de impulsionamento, e não simplesmente uma grande mãe que fica distribuindo recursos à torta e direito, mas que ela seja um instrumento de incentivo, de fomento, de preservação, e de transformação, que é o nosso objetivo principal na Fundação hoje. Mas ainda esse ano a gente vai ter outras oportunidades como conferência para poder discutir ainda mais sobre a nossa cultura local. A gente avançou muito e vamos avançar cada vez mais se estiver todo mundo junto. Foi a mobilização que nos trouxe até aqui e eu conto com a mobilização de todo mundo para a gente chegar cada vez mais longe. Pessoal, siga a Escola de Projetos lá no YouTube e a Associação Mutirão no Instagram, Facebook e também a Fundação. Entre lá no site da Fundação, se cadastre, não esqueça e veja tudo o que está acontecendo por lá. Queria agradecer aí a nossa produção e até o próximo.